Olá! Hoje conversamos com Jorge Eduardo Soares Pinto, do Departamento de Clínica Médica da UERJ, sobre as doenças de verão. Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Eu gostaria de começar tratando de uma das doenças mais emblemáticas do verão, que é a desidratação. Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre as causas, os sintomas. É, nós moramos num país com temperaturas bastante elevadas, sobretudo no verão. Temos a cultura de fazer passeios ao ar livre, praia, frequentar praia, piscinas. E isso requer, aumenta o risco, obviamente, de hidratação se nós não nos reidratarmos adequadamente. Nessa época, qualquer época é importante, mas nessa época, pelas altas temperaturas mais ainda, cuidar com a reidratação é fundamental para todos nós e mais ainda porque a gente chama dos extremos de vida. As crianças muito pequenas que não conseguem pedir ou falar, ou os pacientes idosos muito frágeis. Mesmo que não façam muitos passeios ao ar livre, ou frequentem praias, mesmo em casa, esses pacientes requerem cuidado. E essas pessoas, não necessariamente pacientes, mas todos nós teremos esses cuidados. E uma boa hidratação, ela deve ser feita com líquidos, que eventualmente podem ser líquidos mais gelados, podem ser não só água, pode ser usada, mas sobretudo isotônicos, sucos naturais, principalmente. Isso é uma recomendação que a gente deve ter. Claro, quanto maior tempo exposto ao sol, a altas temperaturas ou atividades físicas mais extenuantes, a manutenção da hidratação é fundamental. Quando isso não acontece, você pode ter situações desde pequenos desconfortos, náuseas, eventualmente vômito, tonteiras, até desmaios, crise convulsiva, até situações muito graves. Então, esse cuidado, que no verão, obviamente, são aumenta, é uma das principais coisas que temos que ter em mente. A pessoa que se encontra num quadro de desidratação, está com esses sintomas que o senhor mencionou, o que ela deve fazer? Dá para tratar em casa? Precisa ir ao pronto-socorro? O paciente está desidratado, quando é uma desidratação leve, o paciente consegue ingerir leite, não está vomitando de maneira importante, tem um nível de consciência normal. Esse paciente pode ser tentado a reidratação em casa. A hidratação normalmente não pode ser feita só com água. Soro caseiro é uma possibilidade que se coloca açúcar, sal, ou quando é possível o uso de isotônicos, que são os líquidos que têm eletrólitos, né, que normalmente conhecidos como sais minerais. Então, produtos próprios de isotônicos, sucos, laranja, por exemplo, melancia, água de coco, são produtos que são sucos que têm eletrólitos em seu interior e que podem ser consumidos e o paciente tende a melhorar. Um outro dado importante é avaliar se ele está urinando. É importante ver a cor da urina também, se a urina não está muito concentrada. Agora, se o paciente tem alteração de nível de consciência, se ele já tem outras doenças mais graves, se ele apresenta sinais de gravidade, como você chamar e não responder, ficar muito sonolento, esse paciente tem que ser levado para o pronto-socorro, na emergência. Ainda relacionado a essa exposição ao ar livre, ao sol, a gente encontra a insolação, né? Gostaria que o senhor explicasse direitinho no que consiste, como está se precavendo. Né? Em relação à exposição excessiva do sol, acho que a gente tem que abordar dois grandes pontos. Talvez o mais importante, inclusive, seja a proteção com filtro solar. Né? A gente sabe que nós temos grande exposição solar, mas isso deve-se ter uma cultura que, infelizmente, no Brasil ainda é deficiente, de se usar bastante filtro solar, mesmo em dias que estejam nublados, que não sejam tão quentes, porque nós temos radiação ao longo de todo o ano, durante todo o dia, e a exposição repetida ao sol, sem proteção, aumenta muito a chance, é o principal fator de risco de desenvolver câncer de pele. Então, a gente tem que ter cuidado ao sair, passar protetor solar adequado, repassar, sobretudo, a cada 2, 3 horas, sobretudo
se eu entrar na água, se for um protetor, que se eu estiver suando muito, eu vou precisar renovar. Então, esse é um dado, eu acho que é bastante importante, em qualquer momento, no verão, obviamente, mais. E aí, em relação à insolação, o que é insolação? Insolação é quando você tem exposto a uma alta temperatura, ligado ao sol, e o organismo gera tanto calor e o organismo não consegue dissipar de maneira adequada esse excesso de calor. E aí você tem uma série de problemas que podem, inclusive, ser muito piores do que uma desidratação leve. O paciente pode ter insuficiência renal, pode ter lesão muscular, com destruição que a gente chama de rabdomiólise, com destruição de parte do músculo. Isso pode levar à desidratação, pode levar à insuficiência cardíaca, pode levar à insuficiência renal. E, novamente, você não deve, dado muito comum quando a gente está em áreas de férias, praia, às vezes a pessoa exagera no consumo de bebida alcoólica e fica muito tempo exposta ao sol dormindo e não se dá conta. Então, a paciente fica muito tempo exposta a alta temperatura, não ingere líquido adequadamente, como está dormindo de uma maneira profunda por causa do alto consumo de álcool, mecanismos de defesa do próprio organismo não são tão eficazes. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso nesta época, em toda a época, mas no verão, estamos mais propensos a esse problema. Agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre a otite, né? As pessoas no verão tendem a mergulhar mais, né? Fazer uso de piscina, praia e podem adquirir a otite. Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho do que se trata a otite e como que pode ser prevenida. A otite, ela é infecção, infecção do ouvido externo, né? Isso pode acontecer não só no verão, mas, por exemplo, em situações que você tem obstrução de via aérea, às vezes por uma simples gripe, por um resfriado, enfim, isso pode também acontecer. A questão de entrar água em piscina, em mar, existem protetores que você pode usar, sobretudo para crianças, isso pode ajudar, mas eu estou sempre atento, sobretudo para a criança que tem mais risco e às vezes não consegue expressar de maneira diferente, de maneira mais clara. Se a criança não está enjoada, se ela não está chorosa, se ao você apertar a região delicadamente do ouvido, se isso não dá dor, se ela não chora, se isso não faz faces de dor, né, se ela fica mais irritadiça. Se isso estiver instalado, o importante é procurar a avaliação médica para que possa se fazer um exame do ouvido, uma otoscopia, uma unidade, e aí vai se tomar conduta de se precisa de antibiótico tópico, se precisa de antibiótico oral ou venoso, também associado ao antibiótico tópico. Uma outra doença que pode ser que haja uma proliferação maior durante o verão é a conjuntivite. Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho, né, como que se dá a transferência, né, a contaminação pela conjuntivite e no que consiste a doença especificamente. A mesma coisa, a conjuntivite ela é uma inflamação dessa parte, da parte externa do olho, dessa parte também branca do olho, dessa película, né, que recobre todo o olho, a conjuntiva. Ela pode ser bacteriana ou viral. A viral normalmente está associada à transmissão por via respiratória, por verdigogos. Então, às vezes você tem uma pessoa da família que todo mundo na casa passa a ter, ela tende a ser nos dois olhos, e o tratamento, obviamente, tem que ser procurado no oftalmologista, mas o tratamento requer, às vezes, o colírio para lubrificar, às vezes o anti-inflamatório. A conjuntivite bacteriana, ela pode se apresentar de maneira mais intensa, pode não ser bilateral, pode ser só unilateral, pode ter mais secreção, embora viral possa ter alguma secreção no olho. A secreção pulmonenta tende a ser muito maior na infecção bacteriana e ela pode, inclusive, ser muito mais grave. Então, se você tem uma conjuntivite, sobretudo com bastante secreção,
é importante procurar um médico oftalmologista que possa fazer a sua avaliação para saber se não tem que fazer antibiótico. E às vezes esse antibiótico tem que ser feito o que a gente chama de maneira sistêmica, doses mais altas até comprimido ou até internação em casos mais extremados para fazer antibiótico na veia. Um outro risco pela exposição ao sol, o uso frequente de piscinas, inclusive públicas, pode ser o aumento de doenças de pele, de frieiras, micoses, fungos diversos. Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho qual a principal causa e as formas de prevenção dessas doenças. Não necessariamente a piscina ou a praia vai passar essa micose, mas às vezes também o paciente fica mais tempo desnudo, né? Fica em camisa, de biquíni, de sunga, enfim, e acaba você percebendo mais. Uma coisa importante no cuidado da pele, sobretudo no verão, é também manter uma boa hidratação. Então, não só a hidratação que nós já comentamos, a hidratação por líquidos ajuda a pele, mas às vezes, sobretudo, você ficar muito tempo exposto ao sol, um bom hidratante, passar hidratante no corpo após o banho, não precisa assim empapuçar de hidratante, isso também não ajuda a pele a respirar, mas passar um pouco de hidratante, sobretudo nas áreas mais expostas e mais secas, isso pode ajudar bastante no cuidado da pele para que não haja rachadura, não haja infecção secundária. E volto a dizer, os pacientes idosos que têm pele mais frágeis têm que ter um cuidado maior. Crianças também muito pequenas, que às vezes não conseguem se comunicar, obviamente, elas têm que ter um cuidado muito maior da integridade cutânea, né? Da pele estar bonitinha, tá sã. Para a gente fechar, eu gostaria de abordar um pouquinho a questão da intoxicação alimentar, né? Gostaria de saber quais são os cuidados que a pessoa tem que tomar para estar consumindo algum alimento na praia, ou mesmo externamente, num passeio, quais que são as recomendações? Obviamente que as comidas perecíveis, né? No verão, por altas temperaturas, aumentam muito a chance de contaminação. E às vezes isso é difícil em ambientes de praia, em que você não tem o controle, não tem uma vigilância sanitária às vezes tão efetiva. É garantir a qualidade do alimento, né? Não tem refrigeração adequada, às vezes os refrigeradores estão sobrecarregados e não mantêm com a temperatura adequada. Isso é ótimo para as bactérias se proliferarem e se ter intoxicação alimentar. A recomendação que a gente deve ter, sobretudo quando for para essas áreas que abertas e tudo, o ideal é que você leve de casa a sua alimentação. É mais seguro, será mais higiênico, inclusive será mais barato. Alguns alimentos, né, por exemplo, que contêm maionese, alimentos que você vê que estão expostos há muito tempo ao meio ambiente, a gente deve evitar de maneira importante, porque esses são os que têm maior risco de contaminação. Então, quando você faz seu próprio sanduíche em casa, a sua própria refeição, você consegue acondicionar de maneira melhor, você está garantindo que ela está numa temperatura mais adequada, seguramente é mais saudável e menos arriscado. Gostaria de deixar esse espaço aberto, se eu gostaria de fazer algum outro comentário, se despedir, vou deixar esse espaço aberto para você. Eu queria agradecer o convite e dizer que foi um prazer estar disponível a vocês quando vocês quiserem. Tá ótimo. Muito obrigada, então, Jorge. Até a próxima.